Está acontecendo agora, está sendo realizada a segunda audiência de instrução do caso Lael. E nós vamos, o advogado Lael Rodrigues Júnior, que foi assassinado em outubro de 2024. Ao vivo, a repórter Vitória Costa está lá no Tribunal de Justiça para trazer os detalhes desta audiência. Com você, Vitória. Isso mesmo, Fábio. Seguimos aqui no Fórum Hermesino Bessa, estamos em frente ao auditório, onde acontece agora justamente essa segunda audiência de instrução. Como a gente falou no começo do programa, a primeira aconteceu no dia 22 de agosto e hoje é dia 17 de setembro. Amanhã, Fábio, inclusive, completam 11 meses do caso Lael. Ele aconteceu exatamente no dia 18 de outubro do ano passado. E para a gente chegar nesse momento aqui da audiência, diversos desdobramentos aconteceram, entre eles a morte da doutora Daniele, que aconteceu exatamente há 8 dias. E agora a gente chega a esse momento, que é a segunda audiência de instrução. Por aqui já chegaram alguns réus. A informação é que seriam os que vieram de Estância. E a gente está aqui com o advogado do Wanderson, ele que é o suposto atirador. O Wanderson não chegou ainda, ele vem do presídio de Areia Branca. E outra informação importante é que algumas testemunhas estão sendo ouvidas e muitas delas são inclusive da família do advogado Lael, para a gente entender melhor o que é que está acontecendo aqui, também em que momento vai chegar o Wanderson, e também uma informação importante que a gente tem em relação a ele. A gente conversa com o doutor Anselmo Júnior, ele que é advogado do Wanderson, conhecido como Panda. Primeiro, bom dia. Adianta pra gente o que é que aconteceu aqui, né? A audiência ela ocorre a portas fechadas, a gente da imprensa não tem acesso exatamente ao que aconteceu, mas já tem um número de quantas pessoas foram ouvidas, quem foi ouvido por aqui hoje? Bom dia Fábio Henrique, parabenizo aí pelo programa, pela informação que vai trazendo para toda a sociedade. Então, um caso que com essa grande repercussão, então hoje nós estamos, como foi bem falado, na segunda audiência de instrução, onde ocorreu a primeira no dia 22, onde só foi possível ouvir 2 testemunhas, uma que foi vítima também, que era o filho do Dr. Lael, que estava também no carro, também é vítima nesse processo, e uma outra testemunha que foi arrolada pelo Ministério Público. No dia de hoje a gente está ouvindo a segunda testemunha, já foi ouvido o ex-esposo da doutora Daniele, que foi arrolado pela acusação, e agora está sendo ouvido uma pessoa que trabalhava na casa, que trabalhava como empregada doméstica na casa do casal à época. Então segue a instrução, como a gente bem falou, agora é o momento da gente focar nessas oitivas, focar naquilo que vai ser trazido, porque agora é o momento de produção de provas e não o momento de reprodução. Até agora o que nós temos são elementos que foram colhidos em um procedimento administrativo, que é aquele que foi feito no inquérito policial, autoridade policial. E agora é o momento sobre o crivo do contraditório. E aqui a gente deixa também o nosso registro, a solidariedade de toda a família. A gente está falando aqui de vidas humanas, teve a vida ceifada de Lael, teve a vida também perdida da doutora Daniele, que a gente já deixa os nossos sentimentos a todos os entes queridos, mas o processo segue, segue o seu rito, a gente segue porque agora é o momento de realmente colher elementos de prova para que a gente possa, ao final, ter um julgamento justo. Muito obrigada pelas informações. Vou pedir para o senhor permanecer aqui. A gente conversa também com a doutora Rafaela Santos, ela que também é advogada do Wanderson. A gente está aqui desde cedo, Fábio. A gente acompanhou a chegada de alguns réus, mas Wanderson não está entre eles, porque ele não chegou ainda, ele vem de outro presídio. Essa informação, bom dia. Bom dia, Fábio. Nós precisamos da escolta e até então eles vêm de presídios distintos. Então, todos os réus possuem 3 presídios, E até então, a escolta precisa trazê-los até aqui. 3 estão em um local, em Estância. O Wanderson está em Areia Branca e as demais restam no Prefem. Então, não chegaram todos juntos. Há atrasos, transporte e até agora ele não chegou. Pronto, obrigada também pelas informações. Fábio, tem um ponto muito importante, como a gente fala, Esse caso ele é cheio de desdobramentos, de reviravoltas. Existe também uma informação, uma denúncia, vou perguntar aqui ao advogado, de que o Wanderson ele teria sido torturado. Essa informação procede? Foi ele que afirmou isso ao senhor? Vale frisar, que
A tipificação criminal do crime de tortura é quando a pessoa é submetida a algum tipo de violência, seja psicológica ou física, para fins de trazer informação. Então, no primeiro momento que a gente teve contato com o Wanderson, quando ele estava custodiado no COP, eu e a doutora Rafaela percebemos lesões nele. E daí a gente começou a conversar e ele disse que sofreu aquelas lesões no momento da sua prisão. E daí começou a trazer a narrativa de como que aquilo aconteceu, onde ele disse que foi levado para um canavial e um destino diverso daquele que deveria ter sido conduzido para a delegacia, e daí lá ele sofreu essas agressões, não só físicas como psicológicas, e daí que ele extraiu algumas informações. Então o processo ele não pode ficar contaminado. Então daí nós já representamos, inclusive a relato, quando ele foi preso, foi submetido a audiência de custódia, a magistrada ali já encaminhou o feito para o controle externo da atividade policial, há um laudo, há fotos, há esse registro. Então a gente busca, inclusive, a gente também já impetrou com habeas corpus, também para que seja desentranhado dos autos, para que justamente o que importa à sociedade, o que importa ao Poder Judiciário é uma busca, uma apuração sem nenhuma contaminação. Então é essa a nossa luta para que as autoridades responsáveis possam verificar e apurar se realmente houve ou não essa conduta feita pelaquela guarnição quando no momento da sua prisão. Não é falácia, não é, a gente respeita demais o trabalho da polícia, como eu sempre destaco, né, até pelo fato, me permita dizer, fui militar, sou filho do ex-comandante-geral da Polícia Militar, sei o quanto que é importante, são homens e mulheres que compõem essa brilhosa Polícia Militar e todos os órgãos de segurança, mas aquilo que é de direito, a gente não prevê no nosso ordenamento nenhum tipo de ação que possa macular as evidências. Então, em razão disso, considerando laudo que constata lesões, fotos que tem um registro, mais o relato dele, nós pedimos também na investigação que seja trazido também o GPS da viatura para demonstrar todo o percurso que foi feito, para que a gente possa, no final, ter a busca da verdade sem essas contaminações, sem esses vícios. Então é por isso que a gente está apurando e estão buscando, que é esse relato sim, que ele foi submetido a lesões, agressões, que se foi da forma que ele está trazendo, estará configurando sim o crime de tortura. Obrigada também. Nosso apresentador Fábio Henrique também tem um questionamento. Pode falar, Fábio. Vitória, cumprimentar aos advogados. A pergunta é a seguinte: o Wanderson, na acusação feita pelo Ministério Público, qual é o papel do Wanderson? Ele é, segundo a acusação, o que teria atirado. E ainda nessa mesma pergunta, o que é que doutor Anselmo, o que é que a advogada, o que é que eles dizem em relação a Wanderson? Ele confirma que ele estava naquele dia, naquele carro, que ele participou do crime do advogado Lael? Certo, Fábio. Fábio perguntou se, nesse caso, o Wanderson ele é considerado o suposto atirador mesmo, se de fato se chama assim, e também o que é que o Wanderson diz, né? Ele confirma o fato, ele realmente estava lá, ele confirma se atirou? Fábio Henrique, a sua pergunta é pertinente, mas eu conto muito com a compreensão, não é, da sua compreensão, a compreensão da sociedade, porque, como sabe, é um processo que está correndo sob o manto do segredo de justiça, e agora, como eu já falei, não é o momento da gente adentrar no mérito, seria de uma tremenda irresponsabilidade agora a gente adentrar no mérito, então a gente está construindo ainda, é um momento de construção de provas, então para que não haja nenhum tipo de precipitação, agora não é o momento de se relatar, até porque aquilo que consta nos autos, como a gente tem falado, ele pode ter sido contaminado, né, ser produzido, foi de forma viciada. Então agora a gente não traz essa informação com relação à sua participação. Segundo a acusação, segundo a investigação, seria ele o suposto autor. Então é isso que a gente ainda está buscando, esses elementos, para que a gente possa, no momento adequado, no momento apropriado, né, doutora Rafaela, a gente poder trazer essa informação. Doutor, rapidamente também em relação ao segredo de justiça, agora com a morte da doutora Daniele, vai permanecer esse segredo de justiça? Já tem essa informação? Com a morte da doutora Daniele, né, então há extinção de punibilidade conforme previsão do nosso ordenamento jurídico. Então, extinta a punibilidade dela, mas o processo segue seu rito normal. Então, daí, diante das informações sensíveis, inclusive essa que a gente traz, então, pelo menos do parte da banca de defesa de Wanderson, composta por mim e pela doutora Rafaela, a gente entende que se faz necessária ainda a manutenção do segredo de justiça, para que justamente não haja uma contaminação, né, dentro do processo. Então,
por hora, né, não é o fato de ter havido a morte da doutora Daniele que poderia repercutir, né, no segredo de justiça se seria esse retirado, porque não seria uma causa. Por exemplo, se tivesse um menor de idade envolvido, então por lei seria o manto, né, por questão legal. Mas agora, diante de toda a sensibilidade, como teve prisões cautelares, né, naquele momento, então foi sobre o manto do segredo de justiça, sigilo até então, depois do segredo de justiça, e por esse motivo a gente ainda entende que deve ser ainda as portas fechadas para que a gente não possa ter nenhum vício na busca pela verdade real. Muito obrigada. Fábio Henrique tem mais uma pergunta. Pode falar, Fábio. Isso, é só para a gente contextualizar com o doutor Anselmo Júnior e doutora Rafaela. Ele já disse o trâmite. Essa audiência hoje, quem mais vai ser ouvido? O Wanderson ainda vai chegar, além dele os outros também vão serem ouvidos, para a gente entender, quem está em casa entender o que é que está acontecendo dentro da sala, já que é segredo de justiça, a gente não pode participar. Pronto, Fábio, vou perguntar uma pergunta muito importante. Nós que somos jornalistas temos essa curiosidade, a gente fica aqui do lado de fora, a gente vê a movimentação, alguns familiares, alguns réus, mas eu acho que os advogados que estão lá dentro, eles até conseguem nos informar melhor. Em relação a quem já foi ouvido, ele perguntou isso, uma pergunta mais geral, quem já foi ouvido, quais réus já chegaram. A gente viu que alguns chegaram aqui, os advogados não chegaram a ver quem foi, né, porque vocês estavam lá dentro, mas de lá de dentro, o que é que vocês podem trazer de informação? Fábio, referente aos réus, a gente ainda não consegue trazer informação porque nós estávamos lá dentro e as testemunhas que estão sendo ouvidas, elas optaram em não falar na presença deles. Então, por esse motivo, a gente não tem a confirmação nesse momento daqueles que realmente já estão presentes. Mas há pouco eu perguntei aqui ao pessoal da escolta e foi informado que o Wanderson, que é o nosso constituinte, que vem de Areia Branca, a escolta de Areia Branca ainda não chegou. Com relação a quem já foi ouvido, então na primeira audiência que aconteceu no dia 22, foi ouvida a outra vítima, o filho do Lael, o Guilherme, foi ouvido, né, o Matheus Daniel, que foi arrolado pela acusação, que foi bem extenso a sua oitiva, e no dia de hoje já foi ouvido o doutor Roberto, que é ex-companheiro da doutora Daniele, e agora está sendo ouvido, né, a senhora Maria José, que foi arrolada pela acusação, que foi uma pessoa que trabalhou na casa. Então, até agora nós ouvimos, né, estamos na 4ª testemunha de um número total de 19 somente arrolada pela acusação, de um total de quase 60 testemunhas que tem que ser ouvidas aí dentro desse processo. Antes, somente após a oitiva dessas testemunhas, é que nós vamos começar, então, o interrogatório dos acusados. Por isso, desses 3 dias, vamos ver se vai ser ainda o suficiente para poder ouvir todos os envolvidos, todas as partes em audiência de instrução. Vamos ouvir também a doutora Rafaela, que ela vai também contextualizar. Pode falar. Voltando ao que o doutor Anselmo está me informando, pelo menos nesses 3 dias, até sexta-feira, a gente espera que sejam ouvidas todas as testemunhas da acusação e da defesa posteriormente, que vai ser marcado também, né, novas audiências de continuação, porque esse processo possui 6 réus presos. Então temos o interesse, sim, de adiantar o processo para que possa ser julgado para o Tribunal do Júri quanto antes. Pronto, muito obrigada também, agradeço aos dois pela informação. Fábio, vou pedir para os senhores darem licença, se quiserem podem retornar. Eu vou mostrar aqui como está, porque eles explicaram em algum momento que os réus estão em sala diferente, eles estão naquela sala ali, acredito que dê para ver, ela está com o nome custódia, isso porque as testemunhas não querem falar na frente dos réus, ainda não há confirmação de exatamente quem chegou aqui, mas a gente sabe que Wanderson, o suposto atirador, ele não chegou. Além dos advogados do Wanderson, estão também aqui as advogadas do Pablo. Eu vou conversar com elas também, aproveitar que elas estão por aqui. O Pablo, ele seria o suspeito de ter levado, né, de ter dirigido e ter levado o piloto da motocicleta de Nossa Senhora do Socorro até o bairro Santa Maria. E a gente fala aqui agora com uma das advogadas dele, que ela vai explicar para a gente mais ou menos a situação. A Indigleide Brito, primeiro, começa contando para a gente em relação ao réu, né, como que se configura o que ele é suposto nesse momento. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. E não, o Pablo ele não foi acusado de ter como a senhora acabou de falar, ele está sendo acusado de ter direcionado o mandante, de ter sido
a pessoa quem realizou o crime. Então, é uma acusação, foi feita a apuração e nós estamos só na fase inicial. Então, tudo pode acontecer ainda dentro desse processo, mas a participação dele, que está sendo cogitada, é que ele indicou a pessoa para poder executar Lael. Pronto, então só para a gente deixar bem claro, né, retificado também, ele teria indicado então, supostamente, o autor dos disparos, seria isso? Isso, exatamente. A acusação para ele seria essa. A menor participação seria a de Pablo Rauan. A gente viu uma movimentação por aqui, inclusive de réus. A senhora sabe confirmar se ele chegou, se ele está entre esses réus? Sim, todos os réus estão aqui. Todos os réus estão aqui. Eles não participaram dessa primeira parte da manhã, mas eles estão presentes aqui por conta que a testemunha optou, por direito dela, de que os réus não estivessem na audiência. Então, eles estão presentes aqui no fórum, mas dentro da audiência eles não estão. Obrigada pelas informações. A gente também está aqui com outra advogada do Pablo, a Franciele Nascimento, e sua colega, nesse caso, ela também falou que ele teria a menor participação. O que é que significa dizer isso? Boa tarde. A indicação diante de todos os réus, nós tínhamos 7 réus, infelizmente a doutora Daniele veio a óbito, mas nós ainda temos 6 réus, então todos estão sendo acusados de participação do delito. O direito penal entende que todos são partícipes e contribuíram para o fim, mas nós entendemos também que existe uma culpabilidade a ser avaliada. Então o que está sendo indicado para o Pablo é que ele teria indicado o atirador que realizou os disparos. Então, diante de todo o contexto, de forma bem simples, alguém que não é técnico consegue perceber exatamente o quanto a acusação ela é ínfima, né, diante de todas as outras condutas que foram apontadas. Por isso que nós entendemos, enquanto defesa, que a participação dele é a menor diante dos outros réus. Pronto, o nosso apresentador Fábio Henrique quer fazer uma pergunta aqui para vocês duas. Pode falar, Fábio. Vitória, eu queria fazer uma pergunta e também, se você puder, nos esclarecer aqui. Minha primeira pergunta é a mesma que eu fiz para a doutora Anselmo e para a advogada. Não sei se elas vão responder, porque está em segredo de justiça. O que é que o Pablo diz? Ele confessa que, de fato, foi ele quem indicou o Wanderson para que o Wanderson matasse o advogado Lael? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu vi há pouco a advogada falar em 6 réus. Eram 7, com a morte da doutora Daniele, 6 réus. O que nós vimos nas imagens são 3 homens e 2 mulheres. A minha pergunta, quem seria então esse 6º réu? Pronto. Primeira pergunta que Fábio fez é se Pablo chegou a confessar, contar algo que vocês possam também nos divulgar. A gente sabe que o processo corre em segredo de justiça, mas o que é que ele diz? Ele afirma, de fato, ter indicado o mandante? Enquanto defesa, nesse momento, ele resguardou, ele só foi ouvido em delegacia, inclusive. Nós, inclusive, acompanhamos ele desde o momento que ele se entregou. Ele foi um dos únicos réus, inclusive, do processo, que ele procurou a autoridade policial. Nós o acompanhamos até a doutora Juliana Coforado. E ele foi cumprido o mandado de prisão, ele foi preso, ele estava ciente disso. E naquele momento ele se resguardou ao direito ao silêncio e por enquanto a defesa também deixou em aberto para que durante a instrução e no final, nas alegações finais, a gente apresente a nossa tese de defesa e por questão de sigilo profissional também a gente nesse momento não deseja compartilhar. E por fim, vocês disseram que são 6 réus ao total, antes 7 com a doutora Daniele, que veio a falecer há 8 dias. Então, quem seria esse 6º? Porque nas imagens teriam mostrado 2 mulheres, 3 homens. Quem seriam eles no total? É fato que são 6 réus envolvidos, mas se há provas, se não, é isso que vai ser avaliado na instrução. Mas existem 6 réus que ainda estão sendo processados e que estão presos, inclusive. São 2 mulheres e 4 homens. Então, todos estão realmente sendo acusados. Independente da participação em si de cada um, estão sendo acusados. Por isso nós dissemos que tudo isso vai ser avaliado em instrução. Pode ser que alguém não seja pronunciado e que não vá a júri. Entende? Nós estamos na primeira fase ainda. Por fim, só desses 3 que chegaram hoje, além de Pablo, que chegaram agora há pouco, os outros 2, vocês sabem quem foi? São 4. São o José Carlos, o Wanderson,
lembro o quarto agora exatamente o nome. A gente fica mais focado, como a defesa é exclusiva, a gente acaba focando no cliente que nós estamos acompanhando, mas são 4. Muito obrigada, então, pelas informações. É isso, Fábio, as informações aqui também repassadas pelas advogadas. E a informação do advogado do Wanderson é que chegaram 3 e que o Wanderson não teria chegado ainda porque ele está em um presídio diferente. A gente segue aqui acompanhando para ver quem vai chegar, se vai chegar também mais alguma testemunha. E, claro, a qualquer momento a gente pode voltar aqui também com mais informações. Ok, Vitória, obrigado, parabéns pelo excelente trabalho que você faz aí no Tribunal de Justiça.